Olá, tudo bem? Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. Hoje vamos ler o capítulo 20. Deus está no controle. Do quê? No ano 410 depois de Cristo, aconteceu o inconcebível. Roma foi saqueada. Ambrósio, um líder religioso proeminente da época, perguntou: se Roma pode perecer, o que então é seguro? Em setembro de 2001, os centros econômico e militar da nação mais poderosa da Terra foram atacados. Aviões sequestrados por terroristas chocaram-se contra o World Trade Center de Nova York e contra o Pentágono, situado orgulhosamente próximo do Congresso da Nação. Tratava-se de algo inconcebível e inimaginável, todavia aconteceu. Os líderes religiosos, todos juntos em uma só voz, tentaram acalmar os cidadãos nervosos, dizendo: Deus está no controle. Fiquei perguntando a mim mesmo: do quê? A intenção das palavras era ajudar-nos a nos sentir seguros. Do quê? Se pensamos realmente que edifícios podem ser destruídos daquela maneira pela vontade de Deus, então algo mais e pior poderia acontecer? Subtítulo: Nada contraria o seu plano. Ao afirmar o controle supremo de Deus sobre todas as coisas, ninguém estava atribuindo a ele responsabilidade pelos feitos perversos de outras pessoas. O Holocausto, as atrocidades de Stalin e o terrorismo são adequadamente atribuídos à pura maldade e sobre o que fazem uso dela. Assim também cada caso de acidentes por embriaguez, abuso sexual, maledicência, negligência dos pais, gula, mentira, imoralidade sexual e covardia. Estes em um nível menor de gravidade em comparação com os do parágrafo anterior. Deus não pode ser usado de qualquer dessas coisas, ser acusado de qualquer dessas coisas. Por razões que não compreendemos bem, ele permite o mal, embora nunca seja a causa deles. Desastres naturais podem ser obra dele, mas são as escolhas pecaminosas de suas criaturas depravadas. Quase todos concordam nesse ponto. Todavia, continuamos a insistir que Deus está no controle. O que queremos dizer com isso? O que deveríamos dizer? E que tipo de vantagem ou comodidade podemos extrair dessas nossas afirmações? Não posso sequer pensar numa resposta para essas perguntas seculares, sem primeiro fixar com firmeza dois pensamentos em mente. Primeiro, esta vida é apenas uma introdução para a outra, para os seguidores de Jesus, uma vida melhor. Se isso não fosse verdade, eu não abraçaria um alvo mais alto do que o alívio pessoal agora. Primeiro para mim e depois para você. Se esta vida é tudo que existe, não posso então reconciliar minha fé num Deus cheio de bondade e onipotente com minha experiência e observação do sofrimento. Se esta vida é tudo que existe, se ela termina com a morte sem uma existência consciente em outro mundo, a única resposta razoável e compassiva para o sofrimento é fazer tudo o que pudermos para aliviá-la. Todos, inclusive qualquer que seja o Deus existente, deveriam dedicar seus recursos a essa finalidade. Os que não fazem isso não são confiáveis e não agem de maneira correta. O que nos deixa num aperto, se Deus existe e se Deus está realmente no controle, fica aparentemente claro que ele não está fazendo tudo o que pode para aliviar o sofrimento. Mas se esta vida não passar da sombra de uma era vindoura, então é concebível que o sofrimento possa ter um ponto futuro que justifique a sua continuação a fim de realizar sua tarefa. Se o ponto futuro for eternamente bom e se esse bem não pode ser alcançado de outra forma, então posso continuar crendo que um Deus bom e poderoso, mesmo quando as pessoas que há um Deus bom e poderoso, mesmo quando as pessoas sofrem. Esse é o primeiro pensamento.
O segundo é deste. Deus está dedicando o seu poder a um plano que não valorizo adequadamente. Pergunte às pessoas qual sua maior necessidade. Como resultado do terrorismo, muitos falariam de segurança em suas fronteiras nacionais. Deixe o tempo passar. Depois de milhares de aviões levantarem voo e aterrissarem sem incidentes, depois que os trabalhadores chegarem do metrô à cidade, subirem de elevador aos seus escritórios e prédios altos e voltarem do metrô para casa mais tarde nesse mesmo dia, as pessoas recuperam uma compreensão mais pessoal de sua maior necessidade. Uma vez que nossa necessidade de bem-estar físico for satisfeita, atendemos mais aos desejos pessoais de famílias felizes, filas curtas, trabalho produtivo e bem pago, amizades íntimas, gasolina barata, satisfação profunda, netos sadios, paz interior, café quente e prosperidade material. Queremos a vida melhor e confiamos em Deus para garanti-la. Afinal de contas, Ele está no controle. Ele pode dar-nos tudo. A única pergunta é: Ele fará isso? Começamos então a persuadi-lo a usar o seu poder a nosso favor. Tentamos fazer as coisas certas para que a vida funcione bem. Perdemos de alguma forma a arrogância neste modo de pensar. Cremos que a nossa maior necessidade é sermos felizes, seguros e satisfeitos. Cremos bem no fundo que merecemos o que quer que, em nossa opinião, necessitamos. Precisamos disso. Deus deve então prover. Esse é o seu trabalho. Não podemos imaginar um Deus bom cumprindo qualquer agenda além de satisfazer as nossas necessidades. Assim como meu filho de 1 ano fica choramingando quando a mãe não o deixa brincar com uma faca. Ele a quer, deve tê-la. É assim que pensa. E nós também. Não há necessidade, não há nada de errado em desejar voos seguros, casamentos perfeitos e uma renda satisfatória e folgada. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma de nossas esperanças de uma vida melhor de bênçãos, representa a agenda prioritária de Deus. Não precisamos ser protegidos do sofrimento físico ou da dor pessoal. Não precisamos ser ricos ou sequer saudáveis. Só precisamos ser protegidos de qualquer poder que se opõe ao plano de Deus para as nossas vidas. E nós somos. Por que é que Deus está no controle? Para verificar que nada contraria o plano que Ele tem para o seu povo. Qual é esse plano? Dar-nos uma vida melhor agora, como a definimos? Não. É revelar-se como o maior tesouro que o coração humano pode imaginar. Atrair pessoas a um relacionamento com Ele que deleite absolutamente suas almas. É o plano Emanuel. Qual então nossa maior necessidade? Precisamos de perdão radical, que torne possível pessoas ímpias se aproximarem de um Deus santo e viver. Amor sobrenatural, que capacite realmente indivíduos egoístas a se importarem mais com os outros do que consigo mesmos, revelando assim Deus. Poder espiritual, que mude as pessoas mais em boas, não apenas segundo os padrões sociais. Temos muita gente assim, mas boas como Deus, boas o suficiente para valorizar a suprema bondade. Quando Roma mostrou-se vulnerável, Agostinho escreveu A Cidade de Deus. Ele descreveu 2 cidades, uma feita pelo homem, a outra por Deus. Seu ponto central era que Deus está no controle da construção da sua cidade, seu reino, e está fazendo tudo o que é necessário para povoar essa cidade com cidadãos que o amem acima de tudo. O fato real que nós modernos temos problema em compreender é que Deus não está colaborando com nossa agenda para tornar este mundo seguro e maravilhoso para morar.
Construir a cidade do homem é o nosso propósito e não dele. Não podemos dizer, Deus está no controle, como se isso significasse a ajuda dele na construção de nossa cidade. Deus, porém, está no controle do que ele quer realizar. Ele está se movendo atrás de toda a história, por meio dos terremotos e piqueniques, do terrorismo e dos jantares da igreja, dos divórcios e festas de aniversário, na direção de uma só coisa, o plano Emanuel, e vai executá-lo. Terá um povo que vai considerá-lo o maior, que dará valor ao conhecê-lo, adorá-lo e servi-lo acima de todas as outras bênçãos. Esse é o seu propósito. Ele está no controle. Seu propósito será alcançado. Nem Osama Bin Laden, nem Hugh Hefner poderão bloquear o seu caminho. Sinto um grande peso de ser indiscutivelmente claro. Não podemos contar com Deus para nos proteger do sofrimento de qualquer espécie ou medida. O maior mal pode acontecer ao melhor cristão, mas podemos contar com Deus para nos capacitar a aproximar-nos dele, aconteça o que acontecer, e finalmente a experimentar profunda alegria ao fazer isso. Se estivermos vivendo para qualquer outro objetivo, se dermos valor supremo à vida melhor, não somos seus discípulos. Estamos nos reprimindo em não seguir o Espírito Santo. Estamos colaborando com o mundo, a carne e o diabo em oposição ao plano Emanuel. E o poder Emanuel irá transformar-nos ou destruir-nos. Se formos, no entanto, seus discípulos, se suspiramos por Deus, como a corça pela água, se buscarmos apenas uma coisa, contemplar a beleza do Senhor por acreditar que prazer incomparável pode ser obtido na comunhão com Ele, encontramos-nos então na jornada espiritual. Aprenderemos a depender radicalmente do Espírito Santo. E ao fazermos isso, experimentaremos milagres. Vamos testemunhar em nossas vidas o poder sobrenatural do Deus que está no controle de todas as coisas. Subtítulo: Conte com Deus. No restante deste capítulo, desenvolvi 2 pontos. Primeiro, podemos contar com Deus para realizar 3 milagres em nossas vidas. Ele quer isso. Pode realizá-los e irá realizá-los na vida dos seguidores do novo caminho. Segundo, não há nada que possamos fazer para que esses milagres aconteçam. Seguindo o novo caminho, de certa forma, criamos o espaço para ele trabalhar, mas permanecemos inteiramente dependentes dele na sua graça soberana de abençoar-nos conforme lhe apraz e quando lhe apraz. A dependência é boa, porque Deus enviou seu Espírito para fazer uma obra cétupla, que torna possível para nós viver no novo caminho. O que quer que aconteça, os seguidores do novo caminho podem estar certos de participar de 3 milagres da graça. Eles vão acontecer. Não acontecerão na vida dos que seguem o antigo caminho. O primeiro milagre: vamos encontrar Deus. Podemos entrar na presença de Deus como estamos, cobiçosos, invejosos, desanimados, feios o suficiente para serem insultados, egoístas o suficiente para merecer rejeição, suficientemente arrogantes para ser pisados e sermos acolhidos e apreciados. Ao sentirmos a recepção de Deus e sentir seu encantamento à medida que a graça nos incentiva, descobrimos que por baixo de todas as manchas e mau cheiro, somos na verdade belos e até desejáveis. Compartilhamos da beleza de Cristo, somos puros, temos lugar à mesa do Pai, gostamos de ser bons e bons de agir bem. Gostamos de ser bons e o poder de agir bem está em nós. E só então iremos adorar. Até esse momento negociamos. Mesmo quando o tumor cresce e é declarado inoperável, mesmo quando nossos melhores esforços de reconciliação com o cônjuge ou com os filhos falham, mesmo quando o terrorismo mata milhares, continuamos adorando. Vamos sofrer muito às vezes, mas iremos adorar. O milagre do encontro será desejado dignamente.
Segundo milagre, experimentaremos comunhão com pelo menos outra pessoa, algumas vezes com várias. Entraremos em níveis de intimidade que criam conflitos capazes de acabar com qualquer relacionamento. E emergirá a intimidade espiritual. Depois de sentir o impacto do fracasso e da mágoa, e cambaleando com o instinto de defesa, recriminação e recuo, podemos esperar, se estivermos no novo caminho, descobrir um poder em nós suficiente para enfrentar qualquer força destruidora de relacionamentos e que nos leve à verdadeira comunhão. Os não cristãos, no geral, se dão bem. Só os cristãos são capazes de amar no verdadeiro sentido da palavra. Quando reconhecemos que estamos sendo dominados pelo egoísmo, quando não vemos um meio de fuga e quando a maneira como nos relacionamos nos sufoca e nos leva ao desespero, é que amaremos de modo sobrenatural. Iremos de vez em quando ainda fazer estardalhaço, exigir e ficar de mau humor, mas iremos amar. O milagre da comunhão será celebrado com gratidão. Terceiro milagre, seremos transformados. Então, o primeiro é, vamos encontrar Deus. O segundo milagre é, experimentaremos comunhão. E o terceiro milagre, seremos transformados. Um encontro com Deus e uma experiência em comunidade irá abrir nossos olhos para vermos como somos bem diferentes de Jesus. Vamos ficar espantados. Como Jó, quando finalmente ouviu Deus falar, reconheceremos: sou indigno. Quando virmos a Deus, iremos novamente exclamar como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O quebrantamento e o arrependimento levam à entrega. Jamais nos abandonaremos ao Espírito enquanto pensarmos que podemos mudar sem Ele. Mas, quando desejamos não só nos sentir bem com nós mesmos e gozar a vida, mas também nos assemelhar a Jesus e compreender como somos incapazes de dar sequer um passo nessa direção, sem a ajuda sobrenatural. Entregar-nos-emos, então, mais plenamente ao Espírito Santo. Em momentos não planejados, saberemos então que a água viva está jorrando dentro de nós. Algo maravilhoso surgirá em nós e exultaremos de alegria. Quando olhamos para o abismo que separa quem somos de quem queremos ser e compreendemos que não temos meios de passar de um lado para o outro na carne, só então iremos mudar. O milagre da transformação será humildemente gozado. 3 milagres terão lugar em cada seguidor do novo caminho: encontro com Deus, comunhão que sobrevive à honestidade e transformação surpreendente à semelhança de Cristo. Ouça, porém, esta recomendação. Não devemos definir esses milagres como a vida melhor que desejamos e depois tentar fazer com que aconteçam. Isso representaria um desvio do novo caminho para o antigo. Não devemos esperar milagres que não podem acontecer até no céu. 3 me vêm à mente. Primeiro, nunca iremos gozar Deus constantemente nesta vida e tão plenamente a ponto de adorar com perfeição. Sempre haverá razão para quebrantamento sobre as nossas falhas em apreciar Deus como nosso maior tesouro. Segundo, nunca experimentaremos neste mundo o impacto da graça em suficiente profundidade para nos relacionar perfeitamente com quem quer que seja. Sentimentos de superioridade, insegurança e críticas injustas irão turvar todo o esforço para amar. Sempre haverá razão para arrependimento sobre nosso fracasso em oferecer comunhão espiritual. Terceiro, jamais dependeremos o suficiente do Espírito de Deus para revelar completamente quem já somos em Cristo. Até o céu, nossa transformação será sempre incompleta. Haverá sempre razão para nossa entrega a Deus, confiança maior e libertação irrestrita por intermédio de Deus. A bem da verdade, continuaremos cometendo erros até o céu.
jamais falaremos tudo o que devemos. Não dependeremos totalmente do Espírito Santo até virmos Cristo. Subtítulo: Tudo o que o Espírito faz. O Espírito continua, porém, fazendo a sua obra. Quanto mais vemos tudo o que ele está operando, tanto mais a pressão diminui. A dependência aumenta. Repousamos na obra cétupla do Espírito de Deus. Esse descanso e essa dependência são a quarta ideia básica no aprendizado da vida do novo caminho. Quero descrever agora a obra cétupla e sugerir como podemos depender de tudo que o Espírito Santo faz enquanto buscamos nos achegar a Deus. A primeira obra do Espírito Santo: lembrar. Pouco antes de prometer-lhes paz, Jesus disse aos discípulos: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando os sonhos se despedaçam, quando os terroristas vencem e os casamentos se dissolvem, o Espírito não fica silencioso. Ele nos lembra que o que mais importa não está ameaçado. O plano do Pai continua nos trilhos. Cristo fez tudo o que era necessário para nos aproximarmos de Deus e para Ele se aproximar de nós. E o Espírito nos dirá que a Trindade não pode conceber bênção maior que essa. Se vivermos no novo caminho, passaremos tempo lendo a Escritura, não para dominar seu conteúdo, mas para ouvir o Espírito. Vamos sentir uma âncora pesada firmando o nosso barco na pior tempestade. Como uma enfermeira experiente chegando ao nosso leito e dizendo: acabei de falar com o perito. Sua enfermidade foi curada, vai ficar bom. O Espírito nos lembra do que Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda obra do Espírito Santo: glorificar. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ir a Deus pode parecer sem sentido. A assistente acabou de tirar sangue do meu braço. Ela franziu a testa ao sentir a veia em que estava prestes a colocar a agulha. Em um gesto reflexo, orei rapidamente para que a entrada fosse sem dor e certeira. A seguir me ocorreu o pensamento: o que quero realmente é uma enfermeira experimentada e hábil. Deus pode responder essa oração, mas parece mais importante administrar a vida insistindo numa atendente com experiência do que orando. O que o Espírito me fará saber quando espero pela agulha ou suporto uma provação bem maior? Algumas vezes tenho medo de orar. A chegar-me a Deus pode despertar esperanças que talvez sejam frustradas, como muitas vezes o são. Quando me achego, devo fazer isso principalmente para conhecê-lo e não para melhorar minha vida, para que o sangue seja tirado sem dor logo na primeira tentativa. Quando ajo assim, o Espírito glorifica Cristo, tomando o que pertence a Ele, e o valor eterno de sua vida, morte e ressurreição, e sussurrando para mim: o caminho está aberto. O que quer que aconteça, Deus está no controle do que é mais importante. Venha sem medo. Aproxime-se o suficiente para ouvir o Pai cantando alegremente para você. Independente de meu estado em meio a qualquer situação que esteja enfrentando, serei aceito na presença de Deus. Vou ser ouvido, compreendido, serei aceito na presença de Deus. Vou ser ouvido, compreendido e receberei o que meu Pai amoroso sabe o que é melhor. Cristo tornou isso possível. A Ele seja a glória. É isso que o Espírito está dizendo. É a sua segunda obra. A terceira obra do Espírito Santo:
derramar. O Espírito inspirou Paulo a dizer: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É difícil crermos que somos amados. Não só as circunstâncias são negativas e Deus não age, como também nunca experimentamos plenamente por parte da família ou de amigos o tipo de amor que ansiamos conhecer. Como em tudo que importa mais para as nossas almas, sonhos absolutamente dependentes do Espírito Santo para nos convencer de que somos de fato amados e podemos descansar no amor de Deus por nós. Ele nos persuade derramando o amor do Pai em nossos corações, que é um processo místico. Sem esta terceira obra do Espírito Santo, continuaremos a sentir que não somos amados, a esconder-nos do amor com medo que ele não seja genuíno e esforçar-nos ao máximo para gerir nossa vida sem plenamente amados, sem ser plenamente amados, a viver com qualquer tipo de amor que nos seja dado. Tenho dificuldade em receber amor, acho mais seguro dar, sem ficar na posição vulnerável de precisar realmente de alguma coisa. É difícil pedir significativamente ao Espírito Santo que penetre no centro exato do meu coração, encontre o buraco vazio e o encha com o amor de Deus. Parece algo tão carente, tão fraco. Outros parecem deleitar-se com essa oração, crendo que estão livres da responsabilidade de seguir a Deus, até que esse vazio seja preenchido. Eles convertem a provisão graciosa do Espírito em uma exigência egocêntrica de que suas necessidades sejam satisfeitas. Mas quando medito sobre a cruz, quando me abro para o toque de outros em mim com o amor de Cristo, quebranto-me perante eles, posso então experimentar o amor divino em sua totalidade. Sou indestrutível, nenhum sofrimento me abaterá. Sinto-me entusiasmado com a ideia de marchar corajosamente em meu mundo sob a bandeira do amor cristão. É isso que acontece em mim quando o Espírito derrama o amor de Deus em meu coração. Gostaria que acontecesse mais vezes. A quarta obra do Espírito. Afirmação. Há palavras mais belas para os fracassos morais, pessoas solitárias e vítimas de abuso de qualquer ordem do que ouvir que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos amados de Deus? A sessão do tribunal começou. Todos ficam de pé. O réu também deve levantar-se. Você é acusado de hipocrisia e fraude. Afirma ser filho de Deus. É mesmo? Esse é o assunto para o qual este tribunal se reuniu para decidir. A evidência contra nós é esmagadora e nada ficou oculto. Cada pecado secreto é exatamente relatado. Nós nos encolhemos. O acusador apresenta suas provas, o mundo zomba, a carne duvida. Então, no tribunal reunido em nossas almas, entra o Espírito, o Deus Todo-Poderoso, o escrutinador da verdade final. Ele fala baixinho, com a autoridade de um general 5 estrelas comandando suas tropas, ou o principal médico especialista dando sua opinião. Este pertence a Deus. Quem pode discutir? O caso está encerrado. O plano Emanuel está em progresso na vida dessa pessoa. Esta pessoa sou eu. Vou encontrar Deus. Vou participar da verdadeira comunhão. Vou me aconselhar a Cristo. O Espírito falou. Eu ouvi. Caso encerrado. O diabo ficou certa vez perto de um filho de Deus e disse: olhem para ele, suas roupas cheiram mal. Como pode fingir parentesco com a realeza? Satanás tinha razão. As roupas do sumo sacerdote Josué estavam sujas, cobertas de excremento. Josué baixou a cabeça.
A acusação tinha fundamento. O Senhor então deu um passo à frente. Tirai-lhe as vestes sujas, ordenou ele aos servos. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Voltando-se para os servos, mandou: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. O turbante usado pelo sumo sacerdote de Israel tinha inscritas numa placa na frente as palavras: Santidade ao Senhor. Se olharmos só para as nossas vidas, ficaremos imaginando se somos realmente dele. Se avaliarmos o nosso progresso ao longo da jornada espiritual, surgirão dúvidas. Mas se aprendermos a ouvir o Espírito Santo, saberemos que somos de Cristo. Iremos comprazer-nos em comunhão santa com Deus. Sairemos do tribunal e iremos para a casa do juiz. Somos seus filhos. A quinta obra do Espírito Santo, o selo, quando viemos a Cristo. Não só fomos incluídos em Cristo, como também, por termos crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Selar significa segurança. O Espírito é o próprio selo. As pessoas seladas são separadas das que não o foram. Pense nisso. Você e eu fomos entregues à guarda do Espírito a fim de garantir nosso encontro com o Pai e o Filho. Estamos salvos, não de bombas, câncer ou problemas familiares, mas de ficarmos separados do Deus que está no controle do plano Emanuel. Nem um centímetro sequer. Podemos entrar destemidamente na sua presença. No último mês de vida de meu pai, enfrentando uma fraqueza cada vez maior, senti tristeza contínua pela saúde cada vez mais decadente da esposa com Alzheimer e muita solidão. Ele me disse várias vezes: tenho a onipotência do meu lado. Estou a salvo. Pensar nisso me faz sentir uma serenidade estranha por trás de todo o sofrimento. Meu pai foi selado com o Espírito de Deus. E pelo fato de o Espírito ter lhe revelado isso, ele conheceu a paz de Deus. A sexta obra do Espírito é a previsão. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito é o penhor da nossa herança, o depósito do que está para vir e a garantia do que virá. Ele é uma parte do todo, uma prova da refeição, uma amostra do que podemos esperar. Agostinho entendeu a graça corretamente, penso eu, como uma experiência de alegria que excede a tal ponto os prazeres do pecado que desistimos prazerosamente deles. O Espírito deposita em nossas almas o ímpeto de alegria que experimentamos ocasionalmente, uma esperança inabalável que fica à disposição quando precisamos dela, uma visão de beleza que algumas vezes temos ocasião de contemplar. Vislumbramos o que está para vir e perseveramos impetuosamente em meio ao que ocorre agora. Quando falo com franqueza aos cristãos, encontro o que vejo com frequência em mim mesmo, uma atitude cínica sobre a ideia de alguém experimentar realmente esse tipo de alegria em Deus. Ganhar na loteria? Sim, isso proporciona grande entusiasmo. Tempo com Deus? Francamente, há algo um tanto tedioso, uma paixão só para alguns místicos e contemplativos. Mas Deus é essencialmente uma comunidade de pessoas apaixonadas, que gostam profundamente uma das outras. Quando Ele criou as pessoas, embutiu nelas a capacidade dessa mesma espécie de paixão e alegria. Quando nos remiu, colocou em nós um membro da Trindade como um depósito. Poderíamos dizer algo que chame a atenção para o que está por vir. Em vista de quando vividamente a Bíblia fala do prazer, satisfação e alegria que Deus provê, só poderemos supor que o depósito em nós é algo a ser experimentado, um prazer a ser sentido, uma emoção palpável,
uma pequena amostra do que espera a todos nós. Há muito mais no tocante ao conhecimento de Deus do que ousamos imaginar. Está na hora de pôr de lado nosso cinismo e nos achegar a Ele, esperando consciente, deliberada e disciplinarmente que o Espírito deleite nossas almas com o rico alimento de Deus. A sétima obra do Espírito Santo, a unção. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Tenho lutado há anos com uma depressão que vai e vem. Meu mundo interior é quase sempre a cena de uma luta contra o ódio por mim mesmo, preocupação obsessiva, inatividade desanimada e hipersensibilidade. O que devo fazer? Um médico e mais de um amigo recomendaram antidepressivos. Terapia prática como a reestruturação cognitiva ou terapia dinâmica que explora as emoções ocultas e questões de ansiedade existencial poderiam ser úteis. Minha opinião é esta: o primeiro passo para tratar qualquer dificuldade em nossa vida, filhos rebeldes, casamentos tensos, indecisão, gula ou depressão, não é estabelecer o alvo de tornar as coisas melhores e depois preparar um plano de ação. Esse é o antigo caminho. O primeiro passo é apresentar-se a Deus. Admita onde está. Encontre o sinal vermelho. Identifique os dois caminhos à sua frente, o antigo e o novo caminho. Faça do encontro com Deus a sua maior ambição e tente se assemelhar a Jesus por meio de sua comunhão. Aprenda a depender do Espírito Santo e espere que essas três ambições sejam concedidas como milagres. Ore como um peregrino numa viagem. Vou discutir como no próximo capítulo. Aproximar-se de Deus para a melhor esperança da intimidade com Ele, que dá a glória ao seu nome, liberta algo em nós. Amor ardente e sabedoria com discernimento são-nos dados pelo Espírito. Sentimos a sua direção no que fazemos. Essa é a unção que recebemos dele. É um plano de jogo divinamente dirigido para lidar com o que quer que esteja acontecendo em nossa vida. Estou sentindo muita liberdade para comer com maior responsabilidade, exercitar-me com mais perseverança e confessar um espírito de temor e autocomiseração. O estudo mais constante da palavra, orar mais vezes como peregrino, encontrar tempo para fazer as coisas com mais vagar, a fim de desfrutar melhor a família, os amigos, a diversão e o lazer, me parecem uma unção do Espírito. Se depois de avançar nessas direções não houver um alívio da minha opressão ocasional, poderei concluir que luto com uma depressão quimicamente induzida. Só então devo considerar o uso de antidepressivos. Ou posso, como Spurgeon, aceitar minha depressão como um instrumento ordenado por Deus para ajudar-me a viver em maior dependência e ministrar mais poderosamente. Acredito que esta sétima obra do Espírito Santo, a unção espiritual, significa que os seguidores do novo caminho receberão o amor e a sabedoria de Cristo para responder a qualquer desafio que encontrem na vida. Quando o Espírito desceu sobre o Cristo encarnado, foi-lhe concedido sabedoria, poder e temor que produzia deleite. E agora em Cristo estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Se aprendermos o que significa ir a Ele, receberemos uma unção que nos esclarecerá o que fazer e nos capacitará para agir em qualquer circunstância da vida. Se crêssemos nisso, o aconselhamento cristão mudaria completamente de aspecto. Deixaríamos de pensar em aconselhamento ou terapia como um especialista oferecendo conhecimento específico a um paciente. Ele se tornaria uma oportunidade para um peregrino amadurecido se juntar a outro numa jornada à presença de Deus. O aconselhamento como
o conhecemos seria transformado em direção e amizade espiritual entre dois companheiros indo a Deus para esperar pela sua orientação e serem fortalecidos com a sua energia. Subtítulo: Temos o que precisamos. Esta é a quarta ideia básica sobre o que significa viver no novo caminho. Depender do Espírito e da sua obra cétupla. Podemos depender dele para ficar sabendo que o fundamento está certo. O plano que o Pai julga melhor para nós está funcionando, não importa o que possa estar ocorrendo em nossa vida. Mostrar-nos o caminho aberto por Cristo para a presença de Deus. Temos uma nova pureza, uma nova identidade, uma nova disposição e um novo poder que torna possível, em qualquer tempo, em qualquer condição, apresentar-se diante de Deus. Derramar o amor de Deus em nossos corações até ficarmos surpresos por ver que aquele que é indigno de amor é realmente amado. Convencer-nos de que pertencemos a Deus, mesmo quando a evidência é lamentavelmente inadequada. Manter-nos protegidos de qualquer poder que possa desviar-nos de nossa colaboração com o plano Emmanuel. Oferecer prova suficiente da presença de Deus e realidade para nos manter desejosos de conhecê-lo melhor. Conceder-nos a motivação e o método, a paixão e a sabedoria para lidar com todas as nossas decisões e responsabilidades de um modo que glorifique a Ele e nos dê alegria, mesmo quando os problemas da vida não diminuem. Deus está no controle. Do quê? Do plano Emmanuel. Em meio aos escombros dos edifícios destruídos e vidas conturbadas, Ele está se movendo poderosamente na direção do seu propósito. Os seguidores do novo caminho compartilham seu entusiasmo por esse propósito e, mediante a dependência do Espírito Santo, viajam para o dia em que Cristo será tudo em todos e Deus, nosso supremo tesouro, em todos os momentos. No Espírito temos o que precisamos para continuar a viagem. A pressão acabou. Não temos necessidade de fazer esta vida funcionar. Há um novo modo de viver. Grande parte do combustível para a jornada é provida pela oração. Um certo tipo de oração. A oração da criança indo para casa. Eu a chamo de oração do papai. É a quinta ideia básica e a última para entrar e viver no novo caminho. Aqui encerramos o capítulo 20, até o próximo vídeo, no capítulo 21. Até mais.